A lei é frouxíssima. Meus amigos deputados federais, não por omissão do Estado, porque não compete, não tem essa legitimidade de legislar em questão de segurança pública. Isso é da União. Os nossos amigos deputados federais e senadores, só eu me recordo de ter enviado 3 minutas de projetos ao Congresso, seja um deles ao Senado, 2 à Câmara. Nenhum dos dois transitou, teve qualquer encaminhamento, seguindo o modelo da Colômbia e da Inglaterra. A impunidade é o principal fator. Se não houver punição severa, equiparada, equivalente, como na Colômbia, a legislação de segurança nacional, onde não é permitido habeas corpus, pagamento de subsídio, liberdade provisória, são presos com, no mínimo, salvo engano, de 2 a 3 anos. Murilo, nosso secretário de segurança do município, que foi candidato a vereador, infelizmente não elegeu-se, um grande quadro. Murilo seria, sem dúvida, um grande parlamentar, né, se chegasse até a Câmara Federal. Murilo é o maior especialista no Brasil na questão de segurança urbana relativa a jogos de futebol. Eu me recordo, fui umas 2 vezes a ele com a Colômbia, ele já deve ter participado de 10 ou 20 eventos na Colômbia com o governo colombiano sobre isso. Então, o que resolve é uma legislação dura que permita a prisão em sistema de reclusão dessas pessoas. 2, no que compete ao futebol, acho que a opinião pública já sabe, eu coloquei com os clubes o compromisso formal, explícito dos clubes de que não fornecem ingressos, não fazem ajuda financeira, não participam de qualquer ajuda material, direta ou indireta, para nenhuma torcida organizada, seja ela com alteração do nome ou não, porque, na verdade, isso é uma burla. Quando a torcida jovem muda o nome para Expresso Jovem, é a mesma torcida com os mesmos elementos, então se trata de o equivalente de um processo civil de fraude e execução. Então é uma burla a decisão judicial que transitou em julgado e determinou as extinções dessas torcidas. Portanto, do que competiu a mim, eu, dentro do meu perfil de não ficar em cima do muro, o que é que eu determinei naquele mesmo sábado? Torcida única até o final do campeonato. Eu sei que desagrada a maioria dos torcedores, eu sei que vai de encontro e não ao encontro do que os presidentes dos clubes querem, eu sei que eles, inclusive, podem me acionar na justiça, mas eu mantenho a minha decisão de torcida única até o final do campeonato. E por que isso? São Paulo adotou por 6 anos torcida única, teve uma redução de 72% de diminuição de violência urbana, na cidade inteira. Eu adotei 2 vezes em Pernambuco, nós tivemos finais com o Sport e Náutico Sport, não tivemos um único confronto de via pública. Agora, ontem mesmo, encaminhei o meu ato, que me foi solicitado, para o estado do Ceará e para o estado de Minas Gerais. Houveram confrontos severos lá. Inclusive, a gente está com as imagens aqui. No Ceará, o juiz lá decidiu decretar a prisão de 113. Exatamente. Então, agora, muito bem, essas pessoas são presas, preventiva ou provisória, mas como ocorreu aqui, no caso como não existe uma legislação que permita uma condenação a um sistema de reclusão, elas vão ser liberadas. E é enxugar gelo. O que Evandro, você está dizendo é o seguinte: na Inglaterra, o cara. Os hooligans lá, aquelas brigas, aquelas confusões acabaram porque é o seguinte... Legislação dura. A legislação, o cara ficava 2 anos na cadeia, agora 2. Preso, 2, 3, preso. Colômbia, a mesma coisa. Colômbia era mais violenta do que a Inglaterra. O modelo, a própria cultura colombiana, a própria sociedade colombiana conseguiu criar um pandemônio em todas as áreas, econômica, financeira, de jogos, e a Colômbia resolveu essa questão como? Com uma legislação dura, feitosa. Se nós não tivermos legislação que diga que o sujeito vai ser autuado em flagrante... Para você ter uma ideia, durante todo o governo de Paulo Câmara, nós não tivemos uma autuação, porque o entendimento da polícia e da justiça à época era de que não cabia, não era crime que se enquadrasse, que tivesse tipificação penal fora do crime de menor poder ofensivo. Graças a Deus, com o governo Raquel Lira, a gestão anterior da SDS e atual, mudaram essa visão que eu sempre defendi e passaram a prender e autuar em flagrante por associação criminosa essas pessoas. Portanto, é um primeiro passo. É muito? Não. É muito pouco. Nós precisamos ter uma legislação federal que seja direta. Agora,
O que é que os meus amigos deputados dizem? Evandro, e nós vamos colocar esse povo aonde? Cadê? Sim, aonde? 200, 300 pessoas, 400 pessoas. Eu considero isso, eu respeito isso, mas o fato é que a sociedade clama por uma decisão. Dentro do espectro do futebol, o que é que nós fizemos? A reunião com os clubes e a decisão formal, explícita, publicizada de que clube nenhum concede ingresso a clube, concede dinheiro, concede benefício, guarda espaço dentro da sede. Nenhum. Isso foi abolido e assinado e publicado por todos os clubes na minha presença. 2. Fizemos também a decisão da federação, que é monocrática, é minha. Eu sei que desagrada os clubes já disseram que são contrários, mas eu mantive até o final do campeonato. Salvo se a justiça me impor que eu modifique minha decisão, nós vamos ter torcida única até o fim do estadual.